existem duas categorias de equipamentos de proteção dentro do laboratório, dentro de diversos tipos de empresas, mas no nosso caso, dentro do laboratório. Os EPI e os EPC. Vamos falar primeiramente dos EPI. EPI quer dizer Equipamento de Proteção Individual. São aqueles equipamentos que o trabalhador usa para proteger a si mesmo da exposição aos materiais biológicos, da exposição a eventuais agentes patogênicos que possam contaminá-lo. O principal não, mas o EPI mais conhecido, mais usado em todos os serviços de saúde, inclusive no laboratório, é dá uma olhada aí, jaleco. O jaleco é usado na prática diária do laboratório. E o jaleco deve ser na bancada técnica, em todas as áreas técnicas, coleta, em todos os setores do laboratório, nos setores de limpeza, deve ser com mangas compridas, certo? De preferência com punho. O punho não é uma exigência nem de legislação, nem de nenhuma norma, porém, eu acredito que com punho fica mais fácil para vestir a luva, até mesmo para vestir a luva até a borda do jaleco, sem contar que a manga não fica raspando muito nas superfícies e fica um pouco melhor. O jaleco deve ser longo, abaixo da cintura, mais ou menos até a altura dos joelhos, e deve obrigatoriamente estar abotoado, todos os botões abotoados. Aquele negócio do jalequinho aberto, que a gente vê nas fotos, nas propagandas, é só para fazer charme, porque para trabalho, jaleco, mangas compridas, longo, até a altura do joelho, pelo menos, com todos os botões abotoados. O segundo EPI, também extremamente comum e extremamente frequente, são as luvas de látex. Existem luvas de vinil também, para aqueles que são alérgicos a látex e ao talco. Então, as luvas devem ser usadas em todos os procedimentos onde há possibilidade de entrar em contato manual com os materiais biológicos que se trabalha e também quando se entra em contato com o paciente. Portanto, nós devemos utilizar luvas durante as coletas de materiais. Em qualquer tipo de coleta, nós devemos utilizar as luvas. Outro item de biossegurança fundamental, e este muito negligenciado, são os óculos de segurança. Os óculos de segurança devem ser usados nas circunstâncias onde houver qualquer possibilidade ou a menor possibilidade da ocorrência de respingos ou formação de aerossóis, ou salpicos, como se fala. Então, se você for pensar em que circunstâncias pode haver algum acidente com líquido, praticamente em todos os setores do laboratório nós temos que usar óculos de segurança. Outra coisa, óculos de grau não é óculos de segurança. Os óculos de segurança, assim como todos os EPI, possuem o que nós chamamos de CA, Certificado de Aprovação. O certificado de aprovação diz que aquele equipamento se destina à atividade de proteção, a atividade se destina para ser um EPI. Se você precisa usar óculos de grau, existem algumas alternativas. Uma delas seriam alguns óculos que são largos o suficiente para cobrir o óculos de grau. Normalmente não é a situação mais confortável e mais adequada e é meio complicado de usar dois óculos. A outra alternativa são os óculos de segurança, onde é possível colocar lentes de grau de acordo com a deficiência visual da pessoa que os utiliza. Então, existe óculos de segurança com lente de grau, no qual você pode pôr a sua lente de grau. Então, óculos de segurança onde houver qualquer possibilidade de acidente com líquidos de respingos. Outro equipamento que se aplica às mesmas circunstâncias do óculos de proteção é a máscara cirúrgica. Então, a máscara cirúrgica também deve ser utilizada em quaisquer circunstâncias onde houver a possibilidade de acidente com líquidos. Portanto, onde eu uso óculos, eu uso a máscara. Eles são uma dupla que sempre
anda junta, certo? Ainda um outro dispositivo de proteção facial que pode ser usado, aí sim substituindo óculos de proteção e máscara, são os escudos faciais. Quando há muita possibilidade de respingo, como por exemplo na lavagem de materiais, a gente hoje em dia cada vez se lava menos materiais do laboratório, mas ainda é necessário lavar alguns materiais. Então o escudo facial, ele é uma coisa grande, presa aqui na cabeça, mas ele protege toda a face. Então, nesses casos, você não precisa nem do óculos nem da máscara, porque tem um escudo que protege completamente a face. Também é um EPI que pode ser usado tanto na bancada quanto em atividades de limpeza ou de outra natureza dentro do laboratório. Então, seria um substituto para a máscara e óculos. Outro tipo de máscara que eu quero falar para vocês, e esta é uma máscara que tem a capacidade de filtrar partículas muito pequenas e que deve ser usada quando houver necessidade de precauções de natureza respiratória, de precauções contra eventuais patógenos que se transmitem por via respiratória. Estou falando da famosa máscara bico de pato. Tecnicamente, nós chamamos essa máscara de PFF2 ou N95. Essa máscara, ela tem a capacidade de filtrar partículas pequenas que estão presentes em aerossóis que podem veicular patologias respiratórias. Quando que ela deve ser usada? Quando o coletador, quando a equipe do laboratório, por alguma razão, vai entrar em contato com pacientes com patologias respiratórias dessa natureza. Vai fazer coleta, por exemplo, hospitalar em isolamento respiratório. Ele deve utilizar a máscara PFF2 ou N95, também conhecida como bico de pato. Uma outra circunstância é quando você vai manipular amostras biológicas que podem estar contaminadas com o mesmo tipo de patógeno. Não é a situação ideal para o laboratório clínico, mas se no laboratório clínico não houver cabine de segurança biológica para trabalhar com essas amostras, como última das alternativas, utilizar para proteger o trabalhador que está trabalhando com essas amostras, usar a PFF2 e N95 para a sua proteção. Não é o correto, não é o adequado, porque quando se trabalha com patógenos de natureza respiratória é necessária a cabine de segurança biológica, da qual eu vou falar quando falarmos sobre os equipamentos de proteção coletiva. Mas em último caso, se na bancada do seu laboratório você precisa manipular amostras como, por exemplo, escarro, como líquor, então você precisa ter essa máscara se não houver cabine de segurança para trabalhar com ela. Veja bem que eu não estou dizendo que não é necessária a cabine de segurança. A cabine de segurança é fundamental. Mas, para evitar a contaminação do trabalhador, se não tem a cabine, pelo menos a máscara, para uma mínima proteção da pessoa que trabalha com estas amostras. Outro material de EPI, os aventais impermeáveis. Os aventais impermeáveis devem ser utilizados pelos profissionais de serviços gerais e limpeza do laboratório nas circunstâncias onde estão lavando materiais ou onde estão trabalhando com muito líquido, muita água, para evitar que suas roupas sejam molhadas, especialmente por água que esteja em contato com o material contaminado. Outra questão importante, outro EPI fundamental dentro do laboratório são os sapatos. Os sapatos que se trabalha nas áreas técnicas do laboratório são sapatos fechados e existem sapatos ocupacionais, sapatos que são desenvolvidos para serem utilizados no ambiente de trabalho, que podem ser usados pelos profissionais do laboratório. Não se usa sapato aberto, não se usa sandália, não se usa nem mesmo aquelas sapatilhas ou como chamam rasteirinhas que deixam o peito do pé exposto. O pé tem que estar completamente coberto, então portanto tem que se usar sapatos fechados para evitar algum tipo de acidente com materiais que caiam sobre o seu pé, materiais cortantes ou perfurantes, pérfuro-cortantes que possam causar um acidente. Outro tipo de calçado que deve ser usado quando
os profissionais da área de limpeza e serviços gerais forem trabalhar com grandes quantidades de água, são as galochas, aquelas botas de borracha, também para proteger, obviamente, que o trabalhador entre em contato com líquidos eventualmente contaminados por materiais biológicos. Ainda sobre o pessoal de limpeza, serviços gerais, ou eventualmente quem for fazer alguma atividade dessa natureza, deve utilizar luvas de látex, porém não aquelas luvas de procedimento fininhas que nós utilizamos na bancada. Eles devem usar aquelas luvas que são próprias para serviços de limpeza. São feitas de um látex mais grosso, têm estrutura antiderrapante e são bem mais resistentes. As luvinhas de procedimento não devem, em hipótese alguma, ser utilizadas em serviços de limpeza ou lavagem, porque são muito frágeis, elas se rompem com muita facilidade e é muito comum a gente ver em alguns lugares aí o trabalhador que está fazendo a limpeza está utilizando aquele tipo de luva e quando você vai olhar, logo você percebe que a luva sofreu infiltração de água por algum furinho, algum rompimento da luva. Portanto, não se usa luvinhas finas de látex de procedimento para limpeza, para lavagem de materiais. Tem que usar as luvas adequadas para esta atividade. Pessoal, os principais EPIs de uso na bancada do laboratório são esses que eu falei para vocês e devem ser utilizados obrigatoriamente. Uma última informação. Tanto EPIs quanto EPCs, que nós vamos falar daqui a pouco, devem ser fornecidos obrigatoriamente pela empresa, certo? Então, a empresa deve fornecer para os trabalhadores todos os EPIs necessários para a execução das suas atividades profissionais. Vamos falar agora sobre os EPC, Equipamentos de Proteção Coletiva. O que são esses equipamentos? São aqueles equipamentos que evitam que as amostras biológicas, que os materiais biológicos e, portanto, os eventuais patógenos que estão nesses materiais possam contaminar a comunidade, possam contaminar o ambiente de trabalho. Vou mostrar para vocês aí a imagem de um EPC super sofisticado. Isso mesmo, portas. Então, áreas restritas, obviamente, são delimitadas das outras por portas e paredes, são um tipo de equipamento de proteção coletiva. Por exemplo, as áreas técnicas normalmente devem ser separadas dos outros ambientes do laboratório por portas, inclusive com aviso de acesso restrito de área de risco biológico. Dentro das áreas do laboratório, a gente tem uma delas que precisa, ou melhor, que obrigatoriamente deve ser uma área isolada. É o setor de microbiologia. No caso, todos os outros ambientes do laboratório é possível trabalhar naquilo que nós chamamos de open space, né? Você tem setores que são delimitados apenas por áreas de trabalho. Hematologia, bioquímica, imunologia, coagulação, são delimitadas apenas por suas próprias áreas de trabalho, sem paredes e sem portas. Isso está sendo cada vez mais comum na maioria dos laboratórios. Porém, a microbiologia, conforme reza a RDC 50, deve ser um setor separado, um setor isolado, portanto, isolado das outras áreas do laboratório por paredes e por portas, certo? Então, microbiologia é um setor que não pode estar em espaços abertos compartilhados com outras áreas do laboratório, setor que, por isso, vai ter como EPC a porta e, obviamente, as paredes. Outro tipo de EPC, os tubos, os frascos primários, todo recipiente, todo frasco que recebe a amostra, nós chamamos de frasco primário ou de contenção primária. Esses frascos, esses tubos, são um equipamento de proteção coletiva. Eles evitam que a amostra se espalhe pelo ambiente e possa gerar algum tipo de contaminação. Então, todo recipiente primário de amostra é um EPC. Outro tipo de equipamento de proteção coletiva, os recipientes, as caixas, os recipientes secundários dos nossos
materiais, como por exemplo, maletas térmicas, maletas de coleta domiciliar, coleta hospitalar, eventualmente caixas de transporte, como por exemplo de motocicletas que são usadas para o transporte das amostras, também são equipamentos de proteção coletiva que evitam que esses materiais se espalhem pelo ambiente. E finalmente, eu quero falar para vocês, a meu ver, um dos equipamentos mais importantes de proteção coletiva que deve ser usado dentro dos setores de microbiologia, quando o nível de biossegurança for 3, ou quando o nível de biossegurança for 2, mas houver a formação de muitos respingos e aerossóis. Então, a cabine de segurança biológica é usada quando você trabalha com micro-organismos que têm potencial de contaminação ou de transmissão por vias respiratórias. Tá? Então, a cabine de segurança biológica vai ser necessária nos casos onde, por exemplo, você vai trabalhar com escarro, portanto, amostras que podem estar contaminadas com Mycobacterium tuberculosis, quando você vai trabalhar com líquor, portanto, amostras que podem estar contaminadas com Neisseria meningitidis. Então, ou outros organismos, micro-organismos que tenham esse potencial de transmissão respiratória. E também nos procedimentos, obviamente, quando você trabalha com esses materiais, existe a possibilidade de formação de aerossóis. Portanto, você precisa trabalhar com uma cabine de segurança biológica, pelo menos de classe 2, dentro do setor de microbiologia, além de todas as outras boas práticas e de todos os outros EPIs necessários na execução do processo.